E eu vou começar falando para vocês por que a gente decidiu fazer essa live tão importante. Dia 30 agora de julho é o Dia Mundial de Enfrentamento contra o Tráfico Humano. E é uma data que a gente não pode deixar passar. Por quê? O tráfico humano é o terceiro maior crime que existe. E quando eu descobri o que o tráfico humano fazia com uma pessoa, tão devastador que era, isso transformou demais a minha vida. Eu vi que eu não podia aceitar isso. E quando eu descobri ainda na moda o que o trabalho escravo fazia com pessoas, com a moda, com algo que eu sempre amei, eu entendi que eu não podia deixar isso quieto, né? Então, por isso eu convidei vocês para fazer essa live. Eu estava falando com a Letícia, que é a nossa convidada, e ela teve essa ideia para a gente fazer essa live, para a gente deixar claro o que é o tráfico humano. E assim, a gente vai aos poucos tirando o poder desse crime tão terrível que destrói a vida das pessoas. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a nossa convidada. Gente, ela é demais. Já falei para vocês que ela tá em Londres, ela aceitou o nosso convite. Ela é uma cientista cosmética e ela tem experiência, ela trabalhou com isso em Londres também. Ela é formada em Londres. Ela pós dela ela fez em Londres. E ela, então, tem toda essa história da beleza que tem tudo a ver com a gente, tudo a ver com a Dress for Freedom. Mas o coração dela também se pegou para ela lutar contra o tráfico humano e a favor da justiça. Então ela é presidente do The Justice Movement, que ela vai falar um pouco mais para vocês aqui. Então ela tem lutado por justiça contra o tráfico humano. Por isso, ela é a nossa primeira convidada dessa live do Dress for Freedom, da Dress for Freedom. Então, eu quero convidar a Letícia. Você tá por aí, Letícia? Vamos ver, waiting for Letícia. Vai dar certo. Aê! Olá, será que eu tô online? Vamos ver. Tá online, tô te ouvindo. Tá, tô mudando tudo aqui, apertando um monte de coisa. Tá. Oi! Que prazer estar aqui com você. Você consegue me ouvir e me ver bem? Consigo te ouvir, te ver bem, linda como sempre. Ah, muito obrigada. Que prazer enorme estar aqui com você, Amanda. Ai, o prazer é todo meu, todo nosso. Gente, vocês não têm noção o quanto de conteúdo maravilhoso essa mulher tem. Então, fiquem até o final dessa live, porque vale muito a pena. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Estou super feliz por estar aqui hoje, porque a gente realmente é uma semana de celebração, né, Amanda, de uma pauta tão importante e que eu sei que está tão pertinho do meu coração, do seu, e é uma mensagem core da Dress for Freedom. Então, por isso, para mim, é um prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. Também estou vendo um monte de nomes conhecidos e já queria aproveitar para agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Vai ser um bate-papo muito bom. Obrigada de novo por ter convidado. Obrigada a você por ter aceitado. Gente, continua mandando essa live para os seus amigos. Fala, gente, não perca, porque é um assunto que parece ser muito triste, realmente é triste, mas a gente também vai falar de solução. Por isso que a gente está aqui, está sorrindo, por isso. Então, Exato. é? Então, Letícia, eu quero que você conte rapidinho quem você é e o que você faz. Em primeiro lugar, obrigada pela introdução, porque eu vi que você já falou um pouquinho e é isso mesmo. As pessoas às vezes se surpreendem, né, Amanda? Eu presido um movimento de justiça social chamado de The Justice Movement e já já a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Então, a gente trabalha com várias pautas diferentes atreladas à justiça social e uma das nossas pautas mais importantes realmente e alvo do nosso compromisso, da nossa devoção e da nossa energia mesmo em forma de trabalho é a questão da escravidão moderna e do tráfico de pessoas. Mas geralmente quando eu conto para as pessoas que eu presido um movimento de justiça social, as pessoas supõem que eu seja uma advogada ou uma cientista social e que não haveria nenhum problema, né, nesse sentido. Mas a Sim. verdade é que eu sou formada em outra área, como você contou aqui, eu sou cientista cosmética, minha primeira formação é em farmácia, e aí eu me especializei em cosmetologia e tinha um sonho de ser cientista. Então eu embarquei nesse sonho, me formei numa especialização científica em química cosmética. Minha trajetória profissional foi muito na área de pesquisa e desenvolvimento de ingredientes, principalmente na parte de skincare.
né? E depois, quando eu fazia o meu mestrado aqui em Londres, de onde eu falo com você agora, eu tive a oportunidade de estudar Global Business. E me apaixonei por essa área de business e eu disse, puxa, eu quero muito transicionar, deixar a bancada de laboratório, né, que até então era o meu ambiente de trabalho, e transicionar para a área de mercado. Isso aconteceu há 5 anos atrás, foi uma transição super feliz, assim, super legal. Então, trabalhei durante um tempo com a parte de business mesmo dentro da área de cosmético, mas tudo isso que eu estou contando da minha jornada profissional sempre andou em paralelo com a minha grande paixão, que é a justiça social e uma das principais pautas, o enfrentamento mesmo ao tráfico de pessoas, que você sabe, Amanda, eu não sei se eu já te contei isso antes, mas a maneira com a qual eu me envolvi com justiça social foi através do tráfico de pessoas. Porque é uma violação tão profunda, né, dos direitos humanos, que foi isso, de fato, que acendeu o meu coração, que alfinetou o meu coração de modo que eu nunca mais fui a mesma. Olha só. Então, como isso é uma coisa que eu acho super interessante, então eu queria que você contasse como que esse coração acendeu para você ter essa, para querer lutar por justiça social. Você sabe que para mim, Amanda, foi uma jornada, eu diria, de aprendizado. E é por isso que eu sou tão fã das iniciativas de prevenção, né, a respeito de justiça social, a respeito, por exemplo, do tráfico de pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente está veiculando informação e trazendo conscientização, realmente, isso é uma ferramenta tão importante. Na minha experiência, Amanda, foi uma jornada de aprendizado. Eu diria que o primeiro passo na escadinha da minha jornada de aprendizado foi: um dia eu recebi uma informação. Eu soube que o tráfico de pessoas existia. Eu era alheia a essa realidade. Eu não sabia que as pessoas, depois que a Lei Áurea foi assinada, lá 132 anos atrás, que as pessoas ainda eram compradas e vendidas por dinheiro, que elas eram mercantilizadas, né? E então eu recebi uma informação que me impactou profundamente, assim. Eu aprendi sobre a realidade e a verdade desse crime, que é a escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Em segundo lugar, eu diria que eu acho que o meu segundo passo nessa jornada de aprendizado foi eu me conectei com essa informação. Porque eu acho que existe uma diferença entre você receber uma informação e você se conectar com ela. Então, eu acho que o que a gente espera hoje aqui mesmo nessa tarde é que, além de a gente trazer um monte de informação, é que a gente consiga acessar o coração das pessoas que estão assistindo a gente para uma causa que é tão importante no que diz respeito ao direito de ser, ao direito humano, né? Então, eu me conectei com essa informação, Amanda. Acho que esse foi o segundo passo. Eu entendi que esse crime acontece o tempo todo, que ele está mais perto do que eu imagino. Eu entendi que ninguém está imune, de fato. Eu entendi que eu tenho a ver com isso. Eu entendi que a vítima poderia ser eu, poderia ser uma amiga querida, poderia ser um familiar, poderia ser um conhecido. Eu entendi que 40 milhões ou tantos milhões, né? Existem algumas sugestões que divergem um pouco, mas que não são números, são 43 ou 40 milhões de histórias diferentes. Então, eu acho que, para mim, essa conexão com essa informação, de fato, foi o meu segundo passo, sabe, nessa jornada. E eu acho que, em terceiro lugar, foi quando eu coloquei essa informação, uma vez ela conectada profundamente com o meu coração, em prática, sabe? E eu acho que daí também tem uma grande diferença. Então, você recebe uma informação, você se conecta com ela, tá. E aí, o que você faz com essa informação que conectou o seu coração, né? Então, assim, no meu caso, foi mesmo uma mudança de mentalidade, porque eu via o crime como algo tão grande que eu me sentia desse tamanico, assim. Eu me sentia muito pequenininha em qualquer coisa que eu pudesse fazer, sabe? Então, acho que esse terceiro passo foi, peraí, eu posso ser uma embaixadora de justiça e de direitos humanos, sabe? Eu posso ser relevante. Eu não sou cientista social, eu não sou uma grande advogada ou uma grande promotora de direitos humanos, mas espera, eu acho que eu posso fazer alguma coisa aqui dentro da minha esfera de influência, né? E quando a gente fala sobre injustiça, quando a gente fala sobre as pessoas sendo compradas e vendidas, a gente não fala com um setor só, né, Amanda? Não é só a responsabilidade do Estado, não é só a responsabilidade do terceiro setor ou dos experts no assunto. É responsabilidade minha e sua, né? A resposta ela tem que ser multissetorial. Então, quando eu tive esse entendimento, eu acho que, de fato, assim, eu me conectei e é interessante que essa conexão, então, essa jornada realmente de aprendizado e de conexão, ela mudou completamente a minha vida. E eu sei que com você foi do mesmo jeito, né? Mudou o curso da sua história. Certeza, com certeza. Quando eu descobri o que o tráfico humano fazia com as pessoas, eu entendi
não tem mais como viver da mesma maneira. Eu vou ter que ajustar a maneira que eu vivo e tudo que eu faço para que eu possa fazer a minha parte para acabar com isso, né? E eu quero fazer uma pergunta para você, que é o tema da nossa live aqui. Eu gostaria que você, com toda a tua. Eu sei que você tem muito conteúdo, mas eu queria saber se você conseguiria, em alguns minutos, contar para a gente, então, o que é o tráfico humano? E como que eu posso explicar isso de uma maneira simples? Como que eu entenderia isso de uma maneira simples? É interessante porque as definições, né, do tráfico de pessoas ou escravidão moderna, aqui no The Justice Movement a gente usa muito essa questão, então vocês vão ver eu falando bastante de escravidão moderna ao longo do nosso bate-papo, mas é porque a gente entende só assim, como definição, como um guarda-chuva maior para a gente conseguir encaixar as modalidades tão diversas que a gente vê, né? Mas eu diria que as definições de tráfico de pessoas, elas geralmente são muito duras, né, Amanda? São muito técnicas, né? Então, eu vou trazer aqui da forma mais simplificada possível uma definição baseada em 3 elementos e aí vou trazer uma interpretação dessa, dessa definição para que a gente consiga se conectar melhor e, de fato, para que eu consiga responder essa pergunta de uma forma prática assim, e descomplicada, né? Então, o tráfico de pessoas, ele é essencialmente composto por 3 elementos, né? O primeiro deles é um ato. E aqui é o ato de recrutar, de transferir, de transportar, ou de abrigar, ou de receber uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Através de um meio. E aí o meio pode ser ameaça, uso de força, de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder. Isso é muito comum. Então, esse é o meio pela qual esse recrutamento ou esse recebimento de pessoas acontece para uma finalidade. Então, nós falamos sobre o ato, através de um meio, para um fim. E o fim é sempre o mesmo. O fim é o fim de explorar, através de diversas maneiras. Daí a gente pode ver maneiras diferentes em que esse crime acontece, né? Então, resumindo, quando a gente pensa nesses 3 elementos de um ato através de um meio para um único fim, que é a exploração realmente do outro, isso me faz chegar numa interpretação, que daí eu acho que ela parece muito simplória, mas eu acho que ela funciona. Eu diria que o tráfico de pessoas é a exploração de vulnerabilidades que podem aqui ser de ordem social, pode ser de ordem econômica, pode ser de ordem cultural, pode ser de ordem emocional, inclusive, para uma finalidade comercial. Então, quando você explora alguém através do trabalho forçado, quando você explora alguém através, por exemplo, da venda de um órgão, quando você explora alguém através da exploração sexual para um fim comercial, ou seja, para um ganho, né? Então, na prática, a gente vê, por exemplo, uma jovem adolescente sendo explorada num serviço doméstico, por exemplo, sem receber remuneração para isso. Ou a gente vê, por exemplo, um pai de família que trabalha numa área rural, numa lavoura, numa grande fazenda e não recebe remuneração qualquer, né? Remuneração digna para isso. Ou a gente vê, por exemplo, uma família de imigrantes trabalhando numa indústria para produção têxtil super acelerada, por exemplo. Ou uma jovem, por exemplo, que é explorada sexualmente trabalhando numa casa noturna ou num bordel. Então, todas essas formas de exploração de vulnerabilidade para o ganho de alguém, imposição de poder, de influência ou de autoridade sobre o outro, se encaixa nesse conceito. Então, eu acho que parece muito simplório, mas eu resumiria assim, a exploração de vulnerabilidades diversas para finalidade mesmo comercial, para o ganho de alguém que está em posição de poder ou autoridade sobre alguém vulnerável. Olha só, isso realmente é muito, muito triste e me faz eu lembrar até, eu vi numa revista da Vogue australiana, e nas lavouras de algodão, eles preferem que as crianças colham o algodão, porque as mãozinhas delas, elas não estragam os galhos, assim. Então, essa situação de tráfico humano que você disse é algo assim, é muito triste. A gente, para vocês saberem, em público, a gente escreveu até essa definição que a gente chegou juntas, porque ainda é um assunto tão escondido, é um crime tão escondido, que até para você encontrar informação na internet
não tem. Então, eu estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente, porque eu sinto assim que no Brasil a gente está sendo assim pioneiro, né, Letícia? É claro que tem muitas Absolutamente. bem trabalhando por isso, mas de como o que a gente quer é conectar e com vocês de maneira mastigada o que é isso e assim é tirar o poder desse tráfico, desse crime tão terrível. Então, a gente vai ter depois dessa live um post aí postado pela Bia dizendo o que é o tráfico humano e depois você vai poder repostar esse post agora que você já tem essa informação, né? Então, eu queria saber, Letícia, se você tem alguma coisa de dados Brasil, eu já sei que é difícil conseguir, se você tem alguma coisa de dados Brasil e mundo. Legal, realmente, os dados Brasil, eles deixam a gente um pouco frustrada, Amanda. E, na verdade, nós estamos numa posição agora, enquanto The Justice Movement, aqui no The Justice Movement, a gente se organiza, daqui a pouco eu conto um pouco mais, mas a gente se organiza em frentes de ação. Uma das nossas frentes de ação, ela endereça mesmo essa questão do enfrentamento à escravidão moderna e ao tráfico de pessoas. E o muito legal, Amanda, é que nós assumimos recentemente uma cadeira no CONATRAP, que é a Comissão Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E uma das pautas que a gente vai trazer vez após vez, a gente vai insistir nesse ponto, é realmente a produção de o data gathering, né? Que a gente fala, produção de database. Porque sabe como eu me sinto às vezes, que estou bem na linha de frente no enfrentamento a esse crime? Eu não sei se você se sente da mesma forma, Amanda, porque sei também que você está na linha de frente. Eu sinto que às vezes a gente está dando murro no escuro, sabe assim, quando você nem sabe em quem você está batendo? Porque, de fato, a gente não tem números que são consistentes e a gente tem um grande problema com a questão de subnotificação, né? Então, os casos, eles não são entendidos como casos de tráfico de pessoas, portanto, eles não são reportados, né, não são denunciados, o crime, ele não é repreendido como ele deveria e os mecanismos de punição e todas essas coisas, então realmente existe uma subnotificação. Mas em termos globais, a gente tem alguns números que também eles são aproximados, mas acho que você já falou no começo, né, que o tráfico de pessoas ele é o terceiro maior crime do mundo, ele só perde para o tráfico de drogas e ele perde também para o tráfico de armas, né? É um crime que gera mais de 150 bilhões de dólares, um dado global, né, por ano. Ele é o terceiro maior crime do ponto de vista, então, de rentabilidade do mundo. E aqui entre nós, se a gente for falar sobre rentabilidade desse crime, é claro que ele é muito rentável, porque pensa, arma, vamos supor que essa é a minha arma, eu vendo ela uma vez. Uma mulher, por exemplo, adolescente de 15 anos de idade, no tráfico sexual, quantas vezes você vende a mesma mulher? Para finalidade sexual, por exemplo, muitas. Então, a rentabilidade realmente ela é muito alta desse crime, né? Então, a ONU estima mais de 40 milhões de pessoas em situação de escravidão moderna nesse exato momento. E o que é interessante a gente falar é que a modalidade mais prevalente, né, é a exploração sexual. E as faixas demográficas também mais vulneráveis são as mulheres e as meninas, porque isso representa, né, mulher e criança do sexo feminino, e essas duas faixas demográficas representam 79%, ou seja, quase 80% de todas as vítimas, de acordo com esse número global, né? Então, acho difícil a gente falar do tráfico de pessoas sem a gente tocar naquele ponto delicado que é a questão de discriminação de gênero, né? Desigualdade realmente de gênero. Porque existe aqui um dado muito importante. E é claro que eu sei que isso é resultado, né, Amanda, de uma construção social, histórica e cultural, mas é realmente uma coisa que tem que ser endereçada. E eu fico pensando, né, eu e você aqui hoje, a gente falando sobre isso, nós duas, né, como mulheres, na linha de frente de maneiras diferentes, você como head, CEO, founder de um business com tanto propósito, né, que se posiciona de uma forma tão firme, eu aqui presidindo um movimento de justiça social no Brasil que tem tanto para ser endereçado, né, no que diz respeito ao tráfico de pessoas. E eu fico pensando, né, Amanda, que privilégio para nós. Eu imagino que todo mundo que está aqui conectado com a gente, nós temos 72 pessoas online, agora 73 pessoas online. Eu fico pensando
que posição de privilégio a gente tem hoje, né? Eu e você, como mulheres, quando a gente olha para esse dado, 80% de todo mundo em situação de tráfico de pessoas no mundo são mulheres ou meninas, ou seja, poderíamos ser eu, a minha priminha, por exemplo, você, a sua melhor amiga. E eu fico pensando que bom a gente nessa posição de privilégio, de liberdade, e que estratégico é, assim como todas as outras mulheres que estão conectadas aqui, né? De a gente realmente levantar a nossa voz e dizer, opa, peraí, tem alguém calado e tem alguém ali naquele quartinho escuro que se essa pessoa morrer de gritar, ela vai morrer gritando e ela não vai ser escutada. Agora, a minha voz pode ser escutada hoje, a sua voz pode ser escutada hoje, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que berrar mesmo, porque essa realmente é uma causa que tem que ser nossa, sabe? E é uma coisa que eu sempre digo, quando a gente entende, né, que os problemas de injustiça social, apesar de a gente não estar nessa posição de desprivilégio, se a gente não se conecta, né, com quem sofre, com quem está sendo ocultado, com quem está sendo oprimido, a gente não entendeu o significado de coexistência pacífica de uma determinada comunidade, né? E justiça social é isso, é viver de forma ordenada, de forma justa, de forma íntegra, de forma digna, de forma feliz. Então, isso é problema meu, isso é problema seu. Então, acho esse número realmente alarmante. E eu acho que o que é interessante, Amanda, se você me permite fazer um acréscimo nessa Claro. questão, eu não sei se é uma coisa que geralmente você discute muito com o seu público, se é uma coisa que te chama atenção, mas uma coisa que eu tenho pensado bastante, e aqui no movimento a gente tenta da maneira mais prática possível endereçar, é a questão eu sempre falo que é a face nova de um velho crime. Se a gente senta 10 pessoas de formações diferentes, essas pessoas que estão aqui agora, essas pessoas tão queridas que estão aqui nos assistindo, se a gente pergunta para você o que é o tráfico de pessoas para você, qual imagem vem na sua cabeça? Na minha, durante muito tempo, vinha a imagem clássica dos livros de história. Sabe, a gente foi um país colonizado, então quando a gente pensa em escravidão, o que eu penso? Tráfico negreiro, por exemplo, as correntes prendendo as pessoas. Não deixa de ser isso. É claro que isso aconteceu, isso marcou profundamente a nossa história, até hoje, né? Mas hoje a gente vê o tráfico de pessoas acontecendo de um jeito completamente diferente. Não é um crime longínquo que acontece lá no Sudão, por exemplo, ou que acontece aqui no leste europeu, ou, por exemplo, no sudeste asiático. Não é um crime que as pessoas vão estar sempre, por exemplo, encarceradas ou presas com algemas ou tendo tido seus passaportes roubados. Isso acontece? Sem dúvida, que nem em filme de terror. Né? Uma família inteira que se submete a trabalhar, por exemplo, num galpão que não tem nenhum tipo de condição trabalhista para comer. E é isso. Eles consentiram, ninguém prendeu eles ali, eles não estão trancafiados, eles não estão algemados, eles estão apenas consentindo. Isso não desqualifica o crime. Eu estou falando tudo isso para, na verdade, trazer uma provocação mesmo de existe uma nova cara de um velho crime. Então, o fato de a vítima ser vulnerável e consentir não significa que crime não existe. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente olhar, porque a gente tira, né, na verdade, a gente sai daquele lugar de conto de fadas, de a escravidão como alguma coisa totalmente distante. Mas peraí, a escravidão como alguma coisa que acontece e, inclusive, a vítima consente. Né? Então, não sei se isso faz sentido, mas é uma coisa que a gente tem experimentado bastante aqui como movimento. Faz muito sentido, até porque você começou isso falando. Eu não sei se você tem falado isso com o seu público, né? E até a minha mãe que está assistindo aí, a Márcia, colocando coisas muito interessantes, até que tem trabalhos muito bons em Curitiba, lutando contra isso, né? Então, assim, então eu fui muito abençoada pelo fato de ter clientes que viraram amigas, até mãe moda, que suportam isso, sabe? E tem sido para mim assim, sabe, aquela coisa, eu não tô sozinha, tem um monte de mulher super inteligente, linda e mega bem vestida, e comigo isso. Então, realmente, eu me sinto abençoada por ter essas mulheres juntos, mas realmente a gente tem que deixar claro, né, que é essa nova desse crime tão antigo, né? E como eu voltei a falar da,
Até eu não expliquei ainda o que é Dress for Freedom, eu vou chegar lá para quem ainda não conhece, mas eu acredito que a maioria que está aí já conhece. Mas eu queria que a gente voltasse e falasse um pouquinho desse trabalho escravo na moda. Quero saber, para a gente realmente explicar o que é o trabalho escravo na moda e se isso se qualifica como tráfico humano também, né? Sim, absolutamente. Acho que na moda, acho que na indústria têxtil, né, de forma global, o trabalho forçado ele assume um papel, né, muito importante. Isso não é contexto Brasil, não é contexto país subdesenvolvido, é realmente uma forma global que assume. Então, a indústria da moda mesmo como geradora, né, de muita violação no que diz respeito à exploração do trabalho. Então, eu acho, Amanda, que o trabalho escravo na moda, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo de uma forma. Gente, peraí. Porque a minha luz aqui, ela é de. Ah lá, pronto. Ela é de sensor e ela apaga às vezes. E aqui, apesar de ser quase 8 horas da noite, ainda tá claro, porque nós estamos no verão aqui na Europa. Então, aqui tem anoitecido para mim mais ou menos às 9h30 da noite, que é muito bom. São dias longos. Delícia. Mas eu, na verdade, ia dizendo que a presença, eu entendo que a presença do trabalho escravo realmente na moda é algo muito sistêmico, né? Para mim, é quase que um modelo de negócio, sabia? Que gera exploração, porque aqui a gente tem, na verdade, um incentivo, né, a um consumo rápido, a um consumo desenfreado. As cadeias produtivas, na sua maioria, são muito complexas, são principalmente muito fragmentadas, né? E, além disso, a gente tem também o abuso de poder e de autoridade de um grupo de pessoas sobre outros, né, que se submete a determinadas condições que são, de fato, degradantes. Então, por isso que, para mim, Amanda, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje e a gente ser parceiro realmente da Dress for Freedom, porque eu acredito muito que a indústria da moda global, eu sei que essa é a sua visão, ela tem a capacidade de fazer o inverso. A verdade, ao invés de ser um foco, né, de abuso e de exploração realmente do trabalho humano, mas de ser geradora de milhões de empregos e tirar milhões de pessoas de situações de vulnerabilidade, de pobreza, através de trabalho justo, através de geração de renda, de inserção econômica. Hoje a gente sabe, né, que muitos cantinhos da indústria da moda fazem exatamente o contrário. E eu, além disso, acho também que a influência, né, da indústria da moda, hoje a gente vê uma influência que muitas vezes é negativa por conta né, do uso desse abuso, dessa exploração, mas eu realmente entendo que a indústria da moda tem a capacidade de gerar, né, engajamento entre as pessoas e ser uma fonte mesmo assim de forte identidade e de criatividade, principalmente de expressão de beleza. E eu vejo que é o que você faz com a Dress for Freedom. E eu acho interessante porque eu acho que o que você faz, de fato, trazer disruptura para um modelo de negócio que gere exploração. Como isso é poderoso, como isso tem significado, né? Então, eu acho que realmente os dados que nós temos, eles são terríveis. Existem várias, na verdade, fontes muito legais nesse sentido de database para a indústria da moda, principalmente por parte de movimentos internacionais. A gente pode citar alguns aqui, por exemplo, a Stop the Traffic, que está com base aqui em Londres. Eles são incríveis para database, falam sobre a indústria da moda. A gente tem a Fashion Revolution, né, que hoje é conhecida globalmente, não só no que diz respeito à questão de direitos humanos, mas também à ética ambiental, eles são fortes nisso também. Mas além de, né, a gente saber de um monte de ocorrências mesmo, e de focos. No Brasil, por exemplo, eu estou com base quando no Brasil, em São Paulo, e ali pertinho de onde a gente faz os nossos projetos sociais, por exemplo, na região do centro, a gente tem um foco enorme para trabalho forçado na indústria têxtil. Né? Então, apesar de a gente saber que existem muitos focos, e essa é realmente um grande desafio da indústria da moda do ponto de vista global, eu tenho visto tantas coisas lindas assim acontecerem, como é a Dress for Freedom, que carrega um tanto no sentido de propósito e de princípios para a disruptura desse modelo de negócio que gera exploração. Obrigada. Bom, realmente o trabalho, eu acredito que existe ainda muito trabalho escravo ainda na indústria têxtil, na indústria da moda, porque a gente ainda usa muito da mão de obra humana, né? Então, tudo que ainda usa da mão de obra humana é onde tem mais risco de realmente de acontecer
o tráfico humano de acontecer o trabalho escravo, né? Esse trabalho forçado. E daí eu já queria engajar nesse assunto e falar um pouquinho do que é, eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas vamos relembrar, né? Justamente, por exemplo, você falou, né, o Fashion Revolution, ele se preocupou muito com o meio ambiente, né? A gente cuidar do planeta e eu acho isso muito importante. E só que a gente que resolveu colocar em primeiro lugar o ser humano na Dress for Freedom, em primeiro lugar. Tanto que a gente ainda não está no calendário fashion, a gente ainda não consegue produzir gigantemente, mas a gente tem certeza absoluta que as pessoas que passaram até agora pela Dress for Freedom, a gente viu transformação, a gente viu liberdade e a gente viu que a nossa missão como estava sendo feita. Em primeiro lugar, sempre vem as pessoas, né? E agora, tendo várias peças orgânicas na nossa nova coleção com algodão orgânico. Então, assim, a gente quer ter o nosso sonho é ter realmente toda a cadeia, né? Então, para explicar a Dress for Freedom de maneira rapidinha, eu gosto de dizer que dress é para trazer beleza, né? No mundo que a gente, quanto mais beleza a gente tiver, melhor vai ser. A beleza te traz um sorriso, te traz uma memória. Então, o dress é para trazer beleza através de uma linda e você se sentir linda quando você usar ou quando você, até porque quando você usa dress for freedom, todo mundo ao seu redor comenta. E aí, vou usar minha camiseta. O for da Dress for Freedom é para trazer conscientização contra o tráfico humano. E o que a gente está fazendo aqui realmente é um sonho que eu tinha muito tempo, porque a gente precisa falar sobre esse crime para tirar o poder dele, trazer justiça e liberdade. E o Freedom é para a gente trazer liberdade através de dar emprego para pessoas em vulnerabilidade social. Uma coisa que é muito triste é por que, que o tráfico humano acontece? Por causa da pobreza, por causa da falta de educação, por causa da falta de emprego. Então, um sonho que eu tenho, assim, que eu sei que muitas pessoas têm junto comigo, é realmente dar muito emprego. Porque se esse pai de família que tem 7 filhos tem um emprego decente, com dignidade, ele não é vítima do tráfico humano. É a menina que tentou, de Curitiba, que tentou um trabalho como manicure em Santa Catarina, e tentando prostituir todos os dias, várias vezes por dia, e não conseguia fugir. Se ela tivesse achado um emprego de manicure digno, ela não teria isso tudo que ela sofreu, né? Então, isso é a Dress. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente até o final, mas tem mais coisa legal ainda que a gente vai convidar vocês. Uma pergunta, então, dando isso, eu quero que a Letícia, ela já falou sobre o The Justice Movement, eu queria que ela explicasse um pouquinho melhor para a gente o que é esse movimento e como as pessoas podem se engajar. Legal, obrigada, Amanda. Em primeiro lugar, todas as vezes que eu escuto sobre a Dress for Freedom, eu me apaixono mais pela Dress for Freedom, se é que isso é possível. Ai, e eu amei essa camiseta que você está usando hoje. E a gente vai terminar essa live aqui. Eu vou te mandar uma mensagem, porque eu quero uma igualzinha. Vai ter, tá em produção, gente. Vai estar em produção, tem mais. O The Justice Movement, ele é, para mim, é uma honra enorme. Eu presido esse movimento. Eu sou uma das fundadoras também. A gente começou esse movimento há anos e anos atrás. Anos e anos, assim. 10 anos no total, uma década. E a gente começou, na verdade, porque eu soube sobre... na época, nós éramos assim, um grupo de pessoas, mas eu e uma outra amiga, a gente soube sobre a questão da exploração sexual infantil. E isso, assim, realmente abateu o nosso coração. E daí, a exploração sexual infantil liderou a gente para a questão do tráfico sexual. E daí, a gente foi descobrindo realmente sobre a questão dos crimes sexuais. Essa foi a primeira coisa. E depois, a gente conseguiu fazer algumas parcerias internacionais que foram super bem-sucedidas na época, e aí começamos um trabalho mais institucional
Isso é exatamente 9 anos atrás. Nós iniciamos no finalzinho de 2011 para o começo de 2012. O The Justice Movement, ele é um movimento de justiça social atualmente, porque a gente fala de várias pautas de justiça social diferentes. Então, a gente fala desde, por exemplo, Business as a Mission, até, por exemplo, a violência física e sexual, por exemplo, da mulher, até a questão do tráfico de pessoas. Então, eu estou vendo aqui que o pessoal nos comentários, Luiz está colocando @The Justice Movement, sim, esse é o nosso perfil. Mas, Amanda, você sabe que a gente começou, nosso primeiro projeto institucional já como uma associação, hoje nós somos uma associação de defesa de direitos sociais, foi atrelada à questão da escravidão moderna e tráfico de pessoas. Então, nós lideramos no Brasil um projeto da ONU que se chama Gift Box, é de uma iniciativa da ONU que é a Iniciativa Global Antitráfico da ONU. Foi um projeto super legal, mas nós coordenamos esse projeto durante 2 anos e meio, quase 3. Foi incrível, assim, o que principalmente a gente conheceu, sabe, assim, nas entranhas do Brasil a respeito desse crime. E isso levou a gente a uma conclusão. Isso levou a gente à conclusão de que o tráfico de pessoas, acho que você falou isso agora há pouco, o tráfico de pessoas não é uma doença. O tráfico de pessoas é um sintoma. Existe uma causa base, existe um sistema corrupto de desigualdade, de injustiça que gera exploração dos mais vulneráveis. E aí foi interessante porque com esse entendimento a gente acabou expandindo aqui o nosso portfólio de projetos e a gente começou a endereçar causas, inclusive, que preveniam, né? Como você falou agora, por exemplo, a recolocação profissional de uma mulher em vulnerabilidade. Isso pode ser uma arma poderosa de combate ao tráfico de pessoas, prevenindo que ela seja uma vítima, né, do tráfico de pessoas. E, bom, atualmente, né, depois desses 9 anos de jornada, a gente se organiza aqui em 3 frentes de ação diferentes para a gente conseguir mesmo se organizar melhor, porque são muitas pautas de justiça social diferentes. Então, a nossa primeira frente de ação se chama 27 Million Brasil, que é um braço, inclusive, de um movimento incrível internacional. E aqui na 27 Million Brasil, a gente fala especificamente contra o tráfico de pessoas e a escravidão moderna. Essa é a nossa principal pauta e a gente age em prevenção, nossas ações e projetos. Em intervenção, então prevenção é tudo que traz informação, conscientização. E as pessoas falam, mas vale a pena fazer prevenção? Funciona? Muito, muito. Um dia eu e um dia a Amanda, nós somos informadas. E isso mudou a nossa vida, não é? Então a informação funciona, é realmente chave para o combate e enfrentamento. Então isso que a gente está fazendo aqui essa tarde é extremamente poderoso, porque a gente está gerando informação. E isso é realmente uma boa arma de combate. A gente tem também a questão da intervenção, né? Nós estamos no terceiro setor, então não compete a nós a opressão ao crime no sentido opressão policial, sabe? Do crime. Mas aqui a gente tem cadeiras em algumas comissões nacionais. Então, por exemplo, a comissão, como eu disse, né, o CONATRAP, que é a Comissão Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A gente tem uma cadeira também na comissão estadual, que é a COETRAI, no estado de São Paulo. Então, a gente tem também algumas articulações a nível municipal. Então, essa é a nossa atuação no fomento de projetos, de leis e etc. E, em terceiro lugar, a gente tem a pauta de reabilitação. Nós temos um programa aqui no The Justice Movement que se chama Programa Florescer, que é um programa de reabilitação de mulheres vítimas do tráfico sexual. Então, nós rodamos no ano passado um projeto piloto. Fechamos o nosso programa para novas adesões, porque a gente precisava reestruturar. É um processo assim é um projeto social de alta complexidade, né? Porque a gente trabalha com acolhimento dessas mulheres, literalmente, elas vêm morar com a gente, né? Na nossa casa de reabilitação. E a gente espera reabrir agora em 2021. Então, o 27 Million Brasil, à frente do The Justice Movement, que trabalha no enfrentamento à escravidão moderna e tráfico de pessoas nesses 3 eixos. Além disso, aqui também no movimento, nós temos uma outra frente de ação que se chama Beleza na Luz. E o Beleza na Luz é uma trilha de eventos de apoio e suporte jurídico, psicológico, espiritual para mulheres vítimas de violência física e sexual. Conversa muito com a nossa frente que trabalha a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, porque a grande maioria dessas mulheres são potenciais realmente vítimas do tráfico. Então, nós fechamos, Amanda, recentemente, nem sei se eu te contei essa novidade, mas nós fechamos aqui com o governo britânico uma parceria com o Fundo Internacional deles e a gente começou a rodar workshops. A gente, na verdade, começou o ano passado, a gente deu uma pausa por conta da questão da pandemia e agora a gente retorna em fevereiro, workshops de capacitação
para a reinserção social de mulheres vítimas de violência sexual. Então, esse é o nosso projeto Beleza na Luz, o meu grande sonho. Para o nosso país, que presente para mim e para você que está assistindo isso. É verdade. O nosso sonho, e se você está aí me ouvindo, sonha comigo nisso, porque a gente tem um sonho de ter um instituto lá nesse lugar onde a gente trabalha, porque é uma das regiões realmente de maior ocorrência de violência mesmo física e sexual contra mulheres e contra crianças, que é uma região ali no centro de São Paulo. E a gente sonha realmente em ter uma base física lá para que a gente consiga liderar melhor os nossos projetos e servir melhor a comunidade. Esse é o Beleza na Luz. Em terceiro lugar, nós temos uma outra frente de ação chamada de Call for Justice. E Call for Justice é o nosso movimento de empoderamento e fomento de conexão de jovens profissionais multissetoriais para a temática de justiça social. Então, aqui partindo muito daquele princípio que nós falamos no começo, justiça social não é para poucos escolhidos. Justiça social é um estilo de vida, de integridade, de retidão, não é, que pode ser praticado por pessoas diversas, né, com experiências e backgrounds e formações diferentes. Aqui no Call for Justice nós temos um programa de mentoria em negócios de impacto, realmente porque nós acreditamos, né, que novas Dress for Freedom podem acontecer e elas vão mudar o Brasil e vão mudar esse contexto de injustiça e de violação de direitos humanos. Então, esse é o Call for Justice. Nós também somos apaixonados por esse projeto. Então, resumindo um pouquinho, assim, hoje nós temos 14 projetos, Amanda, em execução e em andamento. Então, é bastante coisa. Mas obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho do que nós somos. Sim, nossa, para vocês verem como essa conexão não foi à toa, né? Além dela ser linda e bela e tem a ver com a beleza, ela também tem esse coração para lutar contra o tráfico humano, para o nosso país, o que é um presente para a gente. A Letícia vai falar mais um pouquinho só, a gente já está quase acabando. Eu quero que você continue com a gente, porque eu quero fazer um convite no final para você enfrentar esse clima junto com a gente, tá bom? Era só mais um pouquinho. O que eu quero, na verdade, é quase a mesma coisa que eu quero pedir para você finalizar, Letícia. É uma pergunta assim: como que eu, no meu dia a dia, né, que soube agora a primeira vez o que é tráfico humano, não, na definição ao certo, como que eu posso trazer isso para o meu lifestyle, para o meu dia a dia? Como que eu posso combater esse crime tão terrível? Então, vamos lá, de uma forma muito rápida, 4 passos. Acho que o primeiro deles é o que a gente está fazendo hoje à tarde, se informar. Isso é tão importante, porque a informação muda o rumo, o curso da vida de alguém, como aconteceu comigo, como aconteceu um dia com você. Com relação a essa informação, eu até convido as pessoas que estão aqui assistindo a gente a ficar conectados com a gente lá no nosso perfil, @TheJusticeMove. Se tiver alguém da minha galera aqui, vocês puderem colocar o nosso endereço do nosso perfil. Ao longo dessa semana, Amanda, a gente vai ter, assim, a gente se dedicou bastante à produção de conteúdos mesmo, para informação de uma forma prática, descomplicada. A gente está lançando no dia 30, que é o Dia Internacional de Enfrentamento, um e-book sobre a escravidão moderna e tráfico de pessoas. Acho que a Lari está aí, a Lari é nossa líder da 27 Million Brasil. A Lari está aqui, sim. E a Lari idealizou esse projeto de um e-book, então nós estamos lançando ele muito em breve. Então, o primeiro passo, se informar. Acho que tem qualidade de informação por aí. Em segundo lugar, se engajar. Acho que através de conexões com movimentos que atuam nessa temática, mas também aplicando esse conhecimento na sua vida, né? Por exemplo, vigiando a marca que você compra. Então, compre Dress for Freedom, porque a gente sabe que a gente pode confiar. Acho que isso realmente, né? Aquilo que a gente compra, aquilo que a gente consome, empodera os valores que a gente tem. Então, eu acho que o segundo passo é realmente essa questão da conexão, porque às vezes você foi tocado profundamente a respeito dessa temática hoje, só que amanhã você vai ouvir sobre alguma coisa e isso acaba se perdendo. Então, essa conexão, né, que promove realmente a sua constância no engajamento dessa causa. Terceiro lugar, eu diria que eu acho que daí já é até um passo mais proativo, eu diria a questão de denúncia. Denuncia, sabe? Denuncie, porque nós temos Disque Denúncia no Brasil, ele é um Disque denúncia gratuito e também anônimo. Então, se você tem alguma suspeita, denuncia, porque olha só, no mês passado nós vimos uma denúncia. Como? Aqui é Disque 100, Disque 180.
Exatamente. No mês passado mesmo, nós tivemos uma denúncia de uma vizinha que viu uma situação parecida com servidão doméstica na casa do lado. Adivinha? Era mesmo. A denúncia dela libertou uma senhora que estava 20 anos em cativeiro, trabalhando como doméstica numa casa, mas assim, condições análogas à escravidão. Então, não, a gente não pode titubear, tem que denunciar. E em quarto lugar, eu diria que através da sua contribuição. Através das suas doações financeiras, por exemplo, para movimentos, para projetos que trabalham com essa causa, mas se certifica de que eles são sérios e de que eles estão É, preparados para receber os seus recursos. Então, eu diria que de 4 formas, 4 passos rápidos: informação, engajamento, denúncia e contribuição. isso aí. Quem decorou, escreve aqui, por favor, que já ajuda todo mundo. Que legal, maneiras bem práticas. Muito obrigada, Letícia. Mas eu tenho aqui para finalizar um convite muito especial. A gente pensou e a gente pensou como que você, junto com a gente, pode levar para o seu grupo de influência essa conversa, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, mas eu não sou influente, eu tenho só 100 seguidores, tenho sim 30 seguidores, mas você tem seguidores e você tem uma voz